pessoal. Aguardando aqui as pessoas entrarem. A gente falar sobre legislação eleitoral. Vou convidar a doutora Samara, que vai participar aqui conosco. Desse tema importante. Nós estamos durante a pré-campanha e tem regras, tem legislação, tem que interpretar essa legislação. Olá, doutora Samara, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Bom, tudo jóia. Tudo jóia. Estamos aí numa sexta-feira um pouco agitada aí com essa questão, né, da liberação do vídeo da reunião ministerial, né, opiniões e opiniões surgindo. Vamos ver aí o que vai nos dizer as pesquisas na próxima semana. Com certeza vão ter pesquisas aí avaliando, né, se o presidente falou bem, falou mal, cada um com a sua visão. É verdade. Essa competição, né, com essa notícia agora no final do dia, a gente teve que atrasar um pouquinho a live aí para as pessoas se acalmarem com esse vídeo, com essa notícia. Mas vai ter muito tempo ainda para as pessoas discutirem, não é o assunto aqui da nossa live, para não confundir a cabeça aí do pessoal. Isso. A gente não pode a gente não pode nem opinar a respeito dessas questões sem conhecimento profundo, né? Sim, a gente até fixei ali o comentário. O tema que nós vamos tratar hoje é legislação eleitoral. Quero te agradecer por aceitar esse convite, essa parceria com a Smart Eleitoral. Nós sabemos hoje, né, que além de estratégia, além de ação, nós temos que se preocupar com a legislação eleitoral, com o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Muitas dúvidas nesse momento. E, claro, nada melhor do que a gente esclarecer com quem entende, quem é especialista no assunto. Por isso nós convidamos aí você para participar. Tem até uma pergunta aqui, que notícia da Soares? Soares, nós estamos falando, está saindo aí na Globo News, na CNN, vai passar no Jornal Nacional, é o vídeo da reunião ministerial liberada aí pelo STF, onde o Bolsonaro faz seus pronunciamentos, os ministros também, sobre a crise. Enfim, não é nosso dever, né, nem é nossa área discutir sobre os posicionamentos ali da reunião. Vamos falar de eleições, de campanha. Tem muita gente com dúvida, né, doutora? Muito. Eu coloquei uma caixinha de dúvida aqui, separei algumas, com certeza vai surgir outras aí durante a live. Assim, eu sei que a principal tema aqui da gente é a legislação eleitoral, mas muita gente ficou animada aí com a questão da atuação de vocês, né? Assim, os candidatos, obviamente, querem saber o que eles podem e não podem fazer, ninguém quer errar, ninguém quer ganhar e não entrar, né? Ou ficar pouco tempo. Mas o pessoal está bem à procura do voto, à procura de como conquistar o eleitor, como fazer uma pré-campanha de sucesso, principalmente com essa questão de quarentena. Então, as redes sociais, as mídias sociais estão em evidência aí para a pré-campanha e até para a campanha mesmo vai ter um peso, né? Na última eleição, 2018, já teve um peso enorme na decisão dos eleitores e, com certeza, esse ano o peso vai ser maior. Então, muita gente aí animada e com dúvida do serviço de vocês. Eu queria, antes da gente começar a entrar nessa questão de legislação eleitoral, vocês podem também falar um pouquinho do trabalho de vocês e, quem sabe, dar umas dicas aí para os pré-candidatos. Com certeza. Até mudei aqui o tema, estratégia e legislação. Estratégia e legislação, E andam juntos esses dois temas, né? Não tem como a gente falar do que fazer na pré-campanha, que é o momento que nós estamos vivendo, e o que fazer na campanha sem a legislação. E não adianta ter uma legislação, né, seguir as regras e falar, tá, mas eu sei que eu não posso fazer um santinho agora, mas o que eu vou fazer? Ficar parado? Não. Então eu acho que é ideal isso. Eu falo uma estratégia, você comenta o ponto de vista legal, e aí eu pergunto algumas dúvidas também, e a gente vai trocando essas informações, tá bem? Perfeito. E quem tiver dúvida e estiver nos assistindo, pode escrever aí e participar conosco. Iniciando, doutora Samara, nós estamos falando do momento de pré-campanha, né? É uma eleição atípica, pandemia, muitas pessoas não podem sair de casa, outras pessoas estão saindo, estão fazendo campanha, mesmo de forma com precauções de saúde, orientações de segurança, mas nós sabemos que cada cidade brasileira tem as suas características. E nesse momento nós estamos focando, né? Estratégia digital e alguns candidatos estão fazendo campanha nas ruas também. E aí temos dois cenários, né? O que eu posso fazer no digital e o que eu posso fazer
na rua. Vamos focar inicialmente no digital, que é o que é mais forte hoje. E aí as pessoas, posso criar uma página, posso ter o meu perfil, posso mandar um WhatsApp, posso falar que eu sou candidato, posso fazer a vaquinha online, enfim, são diversas dúvidas e eu quero começar orientando a todas as pessoas e vou ouvir um pouco da sua opinião sobre isso, né? Rede social, Instagram, Facebook é básico, né? O contato via WhatsApp é básico. O segundo ponto é narrativa. O que nós vamos falar de narrativa nessas redes sociais? Nós vamos falar sobre você, candidato, sua história, seu dia a dia, seu trabalho, a sua trajetória. Não tem problema nenhum anunciar isso. Agora, doutora Samara, qual é a implicação quando um candidato ele faz impulsionamentos e anúncios e fica muito alto esses valores? Quando ele fala de política, de campanha, de forma indireta e ele põe ali recursos financeiros para impulsionar, para fazer anúncio. Quais são essas implicações? Então, eu costumo falar que tudo que é permitido na campanha, possivelmente é permitido na campanha. E o que não é permitido na campanha, certamente não é permitido na pré-campanha, certo? Essa questão do impulsionamento, ela é nova, né? Antigamente não podia, nas últimas eleições, acho que começou agora em 2018, a permissão do impulsionamento. E, assim, como não tem uma norma específica de pode impulsionamento neste valor, ou até essa porcentagem, fica uma coisa vaga. Mas o que a gente, os especialistas, os advogados que atuam nessa área, a gente analisa o quê? As decisões. A gente pega um compilado de decisões, jurisprudências, e vê qual é a linha de decisão dos TREs e até mesmo do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. E a linha tem sido o seguinte, que não desequilibre o pleito, certo? Se você vai gastar 100 mil na tua campanha eleitoral, você não pode gastar aí 20, 30 mil em impulsionamento, porque você vai estar desequilibrando o pleito, e até porque a Justiça Eleitoral ela não tem como verificar, ela não tem como transparecer e controlar esses gastos de pré-campanha, certo? E aí poderia caracterizar, se num valor muito acima, em abuso de poder econômico, vai depender, de fato, do que a pessoa impulsionou, do valor que a pessoa impulsionou, né, se caracterizou só uma atividade de pré-campanha ou se caracterizou algum abuso de poder econômico, financeiro, político, ou um caixa 2, né, se, por exemplo, a pessoa não tinha poder financeiro para custear aquilo. Porque é permitido, eu vou gastar X na campanha, então eu vou pegar uma porcentagem aí de 5% e vou gastar na minha pré-campanha. Até que é equilibrado esse valor de 5% para um valor tão alto. E aí o que você analisa? Tá, mas quem serão os doadores da sua campanha? Né? Esse 5% tem que sair de você, não pode sair de outra pessoa na pré-campanha. A pré-campanha, só quem pode arcar com os custos é o próprio candidato ou o partido, né, que a gente fala suportado pelo partido. Então, quando o candidato vai gastar essa questão na pré-campanha, ele tem que observar se os recursos dele suportam aquilo, né? Porque aí a Justiça Eleitoral, se for abrir uma ação de investigação e aí verificar que o candidato não tinha aquele valor, ou seja, ele pegou aquele valor de algum lugar, e que lugar é aquele? De fonte vedada, de fonte não permitida, né? E aí a gente caracterizaria já o caixa 2. É um assunto extenso. O que eu costumo dizer para os candidatos em gastos de pré-campanha gastos de pré-campanha, vocês têm que entender que são gastos pessoais. Primeiro, gasolina, alimentação, gastos que você vai gastar com você de fato pode fazer. Né? Aí, claro que existem gastos necessários, uma consultoria, né, uma assessoria para marketing. O pessoal da majoritária precisa geralmente de um segurança, de um motorista, e aí são gastos necessários, que, ou seja, não são gastos com você, mas eles são necessários. Desses gastos necessários, você tem que ter um equilíbrio de quanto você vai gastar na campanha e quanto você está gastando na pré-campanha, para não desequilibrar esse valor, e você tem que observar também se vai sair de você, se os seus rendimentos suportam aquele valor, se não suportar, obviamente, você não pode gastar mais do que você pode pagar, ou terão que ser suportados pelo partido, né? Então, basicamente é isso. E, assim, gastos de pré-campanha, gente, adesivo não pode, né? O impulsionamento ainda é permitido, porque
O Promoção TSE tem como pessoal, né? promoção pessoal. Agora, adesivo, assim, de cada 10 decisões que a gente tem aí dos TREs no Brasil inteiro, porque eu creio que tem muita gente assistindo a gente aqui. Você tá de Minas, né? Eu tô do Rio, mas tem uma galera de Brasília assistindo a gente, apesar que Brasília não tem eleição, mas Goiás é muito colado ali. Sim, Então, sim. muita gente de Brasília trabalha no Goiás nas eleições. Tem gente de Amazonas, então eu não vou falar especificamente de um TRE específico, mas a gente faz um levantamento das decisões e, assim, a cada 10 decisões, 7, 8 entendem que não pode adesivo na pré-campanha, principalmente quando faz menção à pré-candidatura, né? Então, o pessoal, claro que tentam burlar utilizando só hashtag ou só um bonequinho, né? Mas a questão não é a questão mas eu não estou fazendo pedido explícito de voto. O problema do adesivo é o gasto, certo? E aí Sim, eu, o TRE e o não que tem ficou como muito. verificar isso, porque junto ao Facebook, as redes sociais, o TRE ainda tem como emitir, né, assim, uma busca, uma investigação, e não teria erro. Agora, junto à gráfica, não tem como colocar, igual a gente faz na campanha, que em todos os materiais de campanha tem que estar o CNPJ ali, tem que estar o número de tiragem, né, tem a emissão da nota fiscal, e o TRE tem Sim. como buscar junto àquela gráfica, aquela empresa que realizou o serviço. E na pré-campanha já não tem como ter esse controle, né? O TRE tem que ter o controle de tudo, né? Ótimo. Então, ficando claro, né, o que nós da Smart Eleitoral falamos e aí em termos de estratégia. Sempre impulsione nas redes sociais a sua promoção. A pessoa ela vai disputar um pleito, ela precisa inicialmente divulgar quem ela é. As pessoas têm dúvida, quem eu sou? Né? Quem é essa pessoa que vai nos representar? Então tenha um vídeo, tenha uma foto sua, algo de infância, isso você pode impulsionar. Alguma notícia você pode impulsionar, mas tenha bom senso nos valores, é o que a doutora disse, né? Não vamos colocar muitos valores. Tem um caso muito famoso, e aí eu sugiro para todos procurarem no Google depois, que é o Amoro de Saias, né? Ficou famoso no Brasil A inteiro. senadora. Sim, a senadora que colocou milhões na sua pré-campanha. Então, isso aí configura abuso de poder econômico claramente. Agora, todos nós podemos promover a nossa imagem. E aí nós tivemos algumas perguntas enquanto... Referente a essa questão Pode de falar. pré-campanha, que é a questão estratégica de vocês, o pessoal sempre pergunta, mas o que eu posso fazer? Gente, pode fazer o que está permitido em lei. O que está permitido em lei? Você pode se autopromover como pré-candidato, falar, olha, eu sou pré-candidato, eu sou bonito, eu sou honesto, a minha bandeira é em defesa dos animais, eu tenho um projeto de revitalizar a pracinha tal, ou a escola tal. Enfim, aí quem vai definir essas questões é o serviço de vocês, né? A Smart Eleitoral faz isso, Sim, e o que o jurídico faz o que ele está fazendo, está permitido dentro da legislação? Tá. Não tem pedido explícito de voto? Não. O gasto está dentro de um princípio razoável, né? Sim, então não tem problema, certo? Muita gente vem perguntando. Hoje eu recebi 2 perguntas no sentido que foto, eu já posso usar a mesma foto que eu vou usar na campanha? Pode, qual o problema? Você está profissionalizando o seu serviço. Agora, é claro que você não vai pedir voto, você não vai colocar o número que você vai utilizar na campanha, né? o Mas a mesma slogan. foto, o slogan, mas assim, você já está se preparando, você já está tendo uma assessoria de imagem para a tua campanha, isso não tem problema nenhum. E sobre prestação de contas, a primeira pergunta que nós tivemos aqui do Alessandro tem limite de valores para doação para campanha? Durante a Tem. campanha, existe um limite de doação? Existe o limite de 10% do rendimento do ano anterior. O que a gente tem que entender primeiro, quem pode doar? Quem pode doar? Pessoas físicas. Pessoas jurídicas está cortada desde 2016, não podem doar mais. Dentro dessas pessoas físicas, também não são todas que podem doar, né? Se a pessoa for beneficiária de benefício social, receber Bolsa Família, ela não pode doar. Se ela estiver desempregada há mais de 6 meses, ela não pode doar. Se ela o rendimento dela é de 100 mil no ano anterior, ela só pode doar 10% do rendimento, que é o quê? 10 mil nesse ano de 2020. Ah, mas aí ela não declara imposto de renda, então ela só pode doar 10% dentro da faixa de isenção. A faixa de isenção está por volta de 28 mil, então ela só pode doar dentro desse valor, né? A doação eleitoral, ela pode ser feita na campanha específica, através de cheque, transferência, tem que ser identificado, não pode doação anônima, né? Se por acaso alguém doar na sua conta
de forma anônima, você não pode utilizar, você tem que devolver esse valor ou oficiar, né, o órgão responsável para informar que aquela doação você não sabe a origem, então você não pode usar, certo? Agora, na pré-campanha, você já pode angariar, captar esses recursos para depois utilizar como doação, né, que é a famosa vaquinha eleitoral. Tem acho que uma semana que ela fez uma semana hoje, né, permitida, Sim, começou fez uma dia semana. 15. Isso, muita gente ainda com muitas dúvidas de como aderir. Enfim, o que o candidato tem que observar, a primeira coisa é procurar o site de vaquinha eleitoral que esteja cadastrado junto ao TSE, né? Sim, Primeira coisa, vou fazer campanha, vou fazer vaquinha eleitoral, vai no site do TSE e busca somente os sites que estão autorizados por ele, certo? Aí você faz seu cadastro e começa a buscar esses recursos. O site, obviamente, ele vai avisar para a pessoa qual é o limite que a pessoa pode doar, né, que é até 10% do rendimento do ano anterior. Tem um valor máximo diário também, que é de 1.064, que a pessoa pode doar. sim. O site também vai informar, vai perguntar lá para a pessoa, você recebe Bolsa Família, você é isso, aquilo outro, e a pessoa tem que responder de forma verdadeira, né? E aí a pessoa vai fazer essa doação a você, que pode ser feito por boleto, cartão de crédito, transferência, depósito identificado. Aí a maior dúvida, Marcos, que as pessoas me perguntam mas como que eu posso divulgar essa vaquinha eleitoral, né? Eu falo, olha, divulga para os seus amigos, falo, olha, eu sou pré-candidato e eu preciso de recursos para trabalhar na minha campanha, né? E você informa que, caso você desista de vir, ou você faleça, ou o partido não te escolha na convenção, ou o teu registro de candidatura é indeferido, né, por qualquer outro desses motivos que você não vier a efetivar a candidatura, quem doou através da vaquinha eleitoral, a vaquinha eleitoral devolve e estorna aquele valor. Isso. Então é uma doação segura, a pessoa pode ter certeza que vai doar esse valor para a sua campanha e você só vai gastar na campanha, né? Porque a Justiça Eleitoral não libera esse valor antes, só libera depois de registro de candidatura deferido e abertura da conta específica, que é outros recursos, né? Geralmente a pessoa, quando vai abrir a conta, ela abre 3 contas, que é outros recursos, fundo eleitoral e FEFEC, e aí vai para essa conta dos outros recursos. Então, se a pessoa não for efetivamente um candidato, ela não vai conseguir ter acesso a esses valores e esses valores não serão devolvidos. E, efetivado o candidato, a pessoa tendo acesso a esses valores, a Justiça Eleitoral vai fiscalizar o gasto com aqueles valores. Ou seja, se a pessoa gastar esses valores fazendo uma cirurgia plástica, uma reforma em casa, ela vai sofrer as penalidades. Então, a pessoa que vai doar na vaquinha eleitoral, ela pode ficar segura que o candidato vai usar, e se não usar, ele vai sofrer as penalidades cíveis, penais, eleitorais, referente a essa ação desprovida, né, de legalidade. E aí, eu queria que você falasse assim, como que as pessoas podem divulgar essa questão da vaquinha eleitoral? Qual a melhor forma deles convencer, né, os apoiadores, que até então são apoiadores, a não só participarem da campanha, como participarem efetivamente com recursos financeiros? Sim. E só um parêntese nessa explicação, doutora, e uma pergunta rápida. O candidato, ele pode ser penalizado se o doador não respeitar essas ordens? Por exemplo, se eu, pessoa física, quero doar para uma campanha e dou mais do que 10% do meu rendimento, quem é penalizado? Eu ou o candidato também é? Quem é penalizado, primeiramente, é a pessoa, né? A legislação fala que o candidato é solidariamente responsável, certo? Mas é claro que todo o processo, todo mundo tem direito à defesa, ao contraditório, e aí os advogados, a defesa vai provar o quê? O candidato tinha conhecimento de que essa pessoa doou acima, ou o candidato não tinha como ter esse conhecimento? Eu, quando eu estou trabalhando, os meus clientes, tem o doutor Guilherme aí, que ele é contador eleitoral especialista, a gente formou um kit em que todas as pessoas que forem doar para o candidato, ele assina essa responsabilidade. Ou seja, o candidato pergunta também ao candidato, ele tira a responsabilidade de cima dele, né? Porque eu falo que eu vou te doar, eu te pergunto, se ficar aqui, depois para provar na justiça é difícil. Agora também o candidato não tem como fazer o seguinte, o máximo que o candidato pode pedir deixa eu dar uma olhadinha no teu imposto de renda. Claro que ninguém é obrigado a entregar o imposto de renda pra gente, né? Então, ninguém quer dificultar uma doação, né? Exatamente. Então,
O candidato pede, olha, assina esse termozinho, é um termozinho simples, de meia página, só a pessoa informando que se enquadra em todas as regras estabelecidas pela legislação eleitoral e que, caso venha descumprir, é de inteira responsabilidade, entendeu? Agora, se o candidato teve conhecimento que a pessoa não poderia doar e doou ainda assim, aí ele responde solidariamente. Entendi. E falando na linha de divulgar, né, estrategicamente a vaquinha, ainda mais nesse termo de pandemia, né, realmente muitas dúvidas, porque tem campanhas de doação para a cesta Isso. básica, para EPI, para instituições. Então, o que que nós recomendamos? Dois caminhos. O primeiro é que a vaquinha online, né, a plataforma de financiamento coletivo, como a doutora falou, é o caminho para você anunciar a sua pré-candidatura. Então, mesmo que você não vá arrecadar muito nesse momento, utilize esse espaço para você divulgar a sua candidatura, né? Nós da Smart Eleitoral mesmo tem a parceria com a plataforma Voto Legal, que permite você construir o seu site. Ou seja, é mais um meio de comunicação já que você começa a colocar a sua história, colocar um vídeo e divulgar. E aí, como que eu peço recursos? Primeiro ponto é que indicamos você procurar as pessoas mais próximas, aquelas que você tem intimidade, que você sabe que ela tem condição de te doar 20, 40, 100 reais ou até 500 reais, qualquer valor. Então busque essas pessoas, converse. Fala, olha, amigo, parceiro, estou aqui, já comecei meu desafio da candidatura, não é fácil, tenho poucos recursos e tenho aqui o site do meu financiamento coletivo. Manda para ele o site. Pessoas que você é íntima, que você conversa a todo momento, é fácil você fazer esse pedido. Para outros que vão te apoiar politicamente, mas você não tem tanta intimidade, o que eu sugiro? Envie o site, peça sugestão. Fala, olha, estou montando o meu financiamento coletivo, qual a sua sugestão aqui na minha história? Vê se eu estou convencendo, vê se você está convencido. Veja o vídeo que eu coloquei na página. Você acha que as pessoas vão adotar? Qual abordagem você acha que eu devo utilizar? Então, para essas pessoas que você não tem intimidade, mas que vão e já anunciaram que vão te apoiar politicamente, faça o pedido de opinião. E para que você tenha intimidade, já anuncia pedindo contribuições. Essas, assim, as estratégias, né? Porque se você divulgar em massa, vai disputar com pedidos de cesta básica, doações para cesta básica, com doações para material de EPI, para organizações carentes. Realmente é uma situação muito chata. Então é melhor esperar o momento para divulgar em massa. Mas já recomendamos aderir a essas plataformas e já começar a movimentação. E essa é a estratégia. Aproveitando aí a questão que você tocou no assunto da pandemia, né, eu não tinha observado essa questão da disputa da vaquinha eleitoral com a vaquinha de angariar recursos e ajuda para as pessoas que estão passando dificuldade na pandemia. Foi interessante. E assim, essa questão da pandemia, por gerar o estado de calamidade pública, né, em ano eleitoral a gente sabe que o ente público não pode fazer doações, mas é óbvio que tem exceção devido ao estado de calamidade pública. E aí muitos candidatos acham que a exceção também é para eles. E não, gente, a legislação eleitoral não trouxe essa exceção escrita, então para a gente continua o que está escrito na lei seca. Candidatos em ano eleitoral não pode fazer assistencialismo. A gente vem observando, o Ministério Público já lançou em vários estados cartilhas pedindo para as pessoas não fazerem esse tipo de doação, né? Candidatos não podem doar. É aquela coisa que eu falei no começo. Se na campanha você não pode doar benefício gratuito para alguém, né? Como uma cesta básica, como um presente, uma camisa, material de construção, obviamente você não pode fazer na pré-campanha. Ah, mas esse ano é diferente, doutor. Esse ano a gente está vivendo um estado de calamidade pública, muita gente teve suas rendas cessadas, né? A parte econômica está precária. Então, eu, como pré-candidato, eu tenho que ajudar. Eu, como pessoa, tenho que ajudar. Tudo bem, mas a partir do momento que você se coloca como pré-candidato, você tem que seguir as regras de pré-candidato da legislação eleitoral. Então, o Ministério Público Eleitoral vem falando que essa regra não vai ter exceção, não vai ter brecha, não vai ter afrouxamento. E eu creio que a Justiça Eleitoral também já está fiscalizando aí. Gente, o que acontece? Obviamente, principalmente aqui no Rio de Janeiro, a gente vai ter mais de 3 mil candidatos.
Então, o Ministério Público Eleitoral, a Justiça Eleitoral, ela não fica buscando o perfil de todo mundo. Tudo é através de denúncia, certo? Seja através de um opositor seu, certo? Ou através de uma pessoa que não que é aquela coisa, a pessoa quer te ver bem, mas nunca melhor que ela, né? Às vezes é uma pessoa que está dentro do Sim. seu grupo que não te deseja tão bem, vê que você está fazendo alguma irregularidade e ela mesma vai te denunciar. E se tiver prova, você vai responder em momento oportuno. Então, esse O que a gente cuidado. fala aqui serve tanto para quem vai ser candidato se policiar, mas para ele também ser fiscal dos seus concorrentes, né? Exatamente, o jurídico ele decide também uma campanha, né? Porque tem gente que faz campanhas maravilhosas ou não entra ou não sustenta 6, 8 meses, como a gente viu aí com a senadora e vários outros. É importante observar as regras da legislação eleitoral e esquecer essa questão da pandemia, porque ela não abriu brecha, nem os prazos eleitorais trocaram, né? A gente está com os Sim. TRS fechado, abrindo só para questões de tamanha urgência, questões que só tem como resolver de forma física. Então, nem os prazos mudaram, a gente não sabe se vai adiar ou não a eleição, mesmo que adie, vai ser em um mês, ou seja, as regras, os prazos previstos em lei, poucos serão alterados, só os necessários mesmo, assim, eu creio que só vai ser alterado os prazos de convenção para frente, né? Prazo de descompatibilização, quem tiver que se descompatibilizar agora, 4 de junho e 4 de julho, que são os próximos prazos, né? O 4 de julho é o último prazo, inclusive, para algumas profissões. Se Sim. descompatibilize, não fique esperando essa questão de pandemia, adiamento das eleições, cumpra a legislação que está escrita ali seca, cumpra os prazos que está escrito seco, e para quem não é candidato, fiscalize, a gente quer uma eleição legal, uma eleição que a pessoa utilize, cumpra a legislação eleitoral e utilize de estratégia, né? Chega daquela campanha Sim. de empurrar na barriga, Amadora. vamos ver, amadora. A gente não merece, a população não merece esse tipo de eleição, porque quem faz uma eleição amadora vai fazer um mandato amador também, né? Não vai trazer os benefícios que a população precisa. Então, quando eu vejo uma campanha amadora, já não merece meu voto, por mais que às vezes eu goste do candidato, ele tem uma boa fala, ele tem uma boa estrutura, você vê que é honesto, você vê que tem força de vontade, mas se ele não procurou se profissionalizar para fazer a campanha, quiçá para exercer o mandato, né? Então, assim, observe essas questões também. E reforçando o seguinte, campanha profissional não é a campanha que vai gastar muito dinheiro, que vai ter esbanjar riqueza. Não é nada disso. Às vezes, campanhas profissionais saem mais barata do que campanhas amadoras. Porque tem organização, tem disciplina, tem estratégia e tem rumo, profissionalismo. Não é aquela amadora que quer fazer tudo, gasta de qualquer jeito, faz e não tem resultado nenhum, né? E seguindo aqui as dúvidas, tem a do Ricardo, sobre o eleitor pode se manifestar nas redes sociais apoiando explicitamente um pré-candidato e patrocinar essa postagem? Essa é uma questão interessante, por quê? Na eleição, fala que a questão da linha tênue ali, né? É difícil a gente falar de certas questões, porque assim, cada caso é um caso. No direito é assim, no direito quem estuda direito, ou quem entende um pouquinho, sabe que aquele e se ou a vírgula muda a situação inteira. Mas assim, o que a gente tem que observar é o seguinte, na campanha, o eleitor ele pode fazer gastos particulares com o seu candidato, né? Tem um limite também de gastos com isso. Então a gente entende que na pré-campanha também poderia, desde que tenha esse limite também, né? Desde que dentro desse limite, inclusive o eleitor tenha suporte para isso, aquele suporte financeiro que eu falei. Se o rendimento do eleitor não suporta aquele gasto, então também pode caracterizar a caixa 2. Então o que o eleitor tem que observar qual é o limite para doação, para serviço do eleitor particular junto ao candidato. O limite é X. Então, eu vou colocar 1/3 de X, 1/5 de X, porque aí eu estou numa linha tranquila, não estou desigualando, e o meu rendimento está dentro desse 1/5, 1/3 desse X. Entendi. Ficou bem claro. Bem claro, ou seja, o eleitor ele pode comentar, ele pode declarar apoio. Recomendamos o candidato não curtir, não compartilhar essas manifestações, né? Eu entendi a pergunta referente à questão financeira. Agora, referente a comentários, né? Isso acontece muito, porque assim, o candidato ele não pode pedir voto nesse momento. Ele tem que pedir apoio, ele tem que falar dele, ele tem que falar das propostas dele, das ideias dele.
E quando o candidato está ali, gente, eu peço o apoio de vocês, olha, eu tenho esse projeto, eu sou assim, eu sou assado, eu já fiz isso. Aí vem um eleitor, um amigo, né, uma pessoa, um apoiador, e escreve lá, meu voto é seu. Né? E aí o candidato ele não pode falar de voto, ele não pode nem falar de voto de confiança, né? Porque o voto de Sim, confiança fica implícito, já é indireto. já é um indireto, um pedido de voto indireto. Então, quando algum eleitor, algum apoiador comentar algo referente a voto, meu voto é seu, já ganhou, qualquer coisa desse tipo, evita comentar nesse comentário, ou quando comentar, fala, olha, este não é o momento, pode ser sincero, o eleitor não vai deixar de votar em você porque você é sincero, pelo contrário, ele vai te admirar e as pessoas que estiverem lendo vão admirar essa postura sua, vão ver que você está agindo de forma correta. Quem age de forma correta agora vai agir de forma correta quando entrar, né? Então, essa posição que os Sim, sim. candidatos têm que ter. Então, esse tipo de comentário, o eleitor, a manifestação pessoal e individual é permitida, inclusive na campanha, né? No dia 4 de outubro, digamos que a eleição continue no mesmo dia, no dia 4 de outubro, que é o dia do pleito, é permitido só a manifestação individual, ou seja, o eleitor pode andar com um brochinho, com um número, não pode aglomeração. Então, na pré-campanha é a mesma coisa. A manifestação individual também pode, ele não pode ter esse direito cessado. Só que o candidato não pode se manifestar em cima daquela manifestação individual do eleitor, certo? Tem que tomar Ótimo. esse cuidado. Ótima explanação. Tem uma aqui da Soares também sobre os gastos da pré-campanha, né? Tenho que prestar conta dos gastos da pré-campanha? Isso é uma pergunta delicada porque tem que deixar claro, né? Não existe campanha antes de agosto, né, doutora? Explica mais um pouco sobre isso aí, sobre essa prestação de contas antes. Isso pode comprometer em muitos casos. Como a gente conversou no início da live, essa questão de gastos de pré-campanha, a gente já falou, gastos pessoais na campanha, você já não precisa fazer a prestação de contas, né? O telefone do candidato, ou a alimentação do próprio candidato, ou a gasolina do carro do próprio candidato, esse tipo de gasto não entra na prestação de contas da campanha. Ou seja, então na pré-campanha esses gastos são permitidos e está escrito já permitindo esses gastos. E aí a gente falou que são gastos pessoais, são permitidos na pré-campanha. Esses gastos não precisa de fazer a prestação de contas, porque justamente são pessoais, e se não precisa na campanha, não precisa na pré-campanha. Agora, gastos que não são pessoais e a gente chama de necessários, eles também não têm prestação de contas de pré-campanha. Justamente por isso, não pode ter gastos em pré-campanha. Obviamente que toda regra tem sua exceção, o que a gente falou do impulsionamento. Então, quando for fazer esses gastos necessários que você verificou ser necessário para a sua pré-campanha, para vincular a sua pré-campanha, para divulgar a sua pré-campanha, você tem que observar um limite nesse gasto, né? Um limite mínimo, uma razoabilidade desse gasto. E assim, você não vai precisar fazer a prestação de contas, mas se alguém denunciar, se alguém abrir com uma ação de investigação judicial, aí você vai ter como. É bom você guardar isso para comprovar que você gastou dentro do limite, ou a Justiça Eleitoral vai correr atrás, o Ministério Público vai correr atrás, e aí cada caso é um caso, não tem como a gente É a prova contra especificar. si mesmo, né? Exatamente. O que a gente recomenda para campanhas majoritárias, campanha prefeito, é o seguinte: a pessoa buscar doação para o partido, né? E o Isso. partido custear algumas ações, algumas atividades em prol de todos, em prol da coligação. Esse é um Isso. dos caminhos que a gente orienta. E A sobre legislação estratégia, tem fala alguma. que tem que ser Pode falar, suportado pode. pelo partido, né? Os gastos têm que ser suportados pelo partido, não em benefício de um, né? Em benefício de todos. Sim. Se você tiver perguntas aí de estratégia, quiser fazer, eu estou seguindo aqui os nossos comentários. Tem Então, uma do Cleiton também. Pode falar. teve duas perguntas aqui que eu achei interessante. Primeiro foi um candidato que me perguntou do mínimo de candidatos que o partido pode lançar, né? E assim, o partido ele pode lançar, um partido municipal, 2 candidatos, se ele quiser. Se ele acredita que com 2 candidatos ele vai atingir o quociente ali para eleger, ele pode, desde que seja um homem e uma mulher. E a outra dúvida foi sobre o pagamento de multa eleitoral, né? Tem pessoas aí que têm multa eleitoral e tem que ter noção de que a pergunta dele foi se ele poderia parcelar essa multa eleitoral, se até a data do registro teria que estar quitado, ou se ele conseguiria o deferimento do registro com um parcelamento.
e pode, sim, com parcelamento, está previsto na súmula 50 do TSE. Eu até respondi ele pessoalmente um pouco mais extenso, Sim. mas desde que esteja em dia esse parcelamento ali no registro de candidatura. Entendi. Ótimos esclarecimentos aí para quem está nos assistindo, né? Antes de a gente continuar, só reforçando, nós estamos conversando aqui, né, com a doutora Samara, advogada eleitoral, especialista em prestação de contas, e estamos aqui também com a Smart, uma plataforma de formação, gestão e operação de campanhas aí. E aqui a pergunta do Cleiton: abertura de conta bancária para doações, necessárias declaração do partido? Nesse Então, momento de pré-campanha não pode abrir conta para doação, né? não, Pode falar. pré-campanha, a única forma de você receber doação é através da vaquinha eleitoral, tá? Fora isso, você não pode receber nenhum recurso financeiro para a campanha, na pré-campanha. Já na campanha, depois de deferido o registro de candidatura, o candidato recebe do partido, né, um requerimento, e aí ele tem 10 dias para comparecer a um banco e abrir as contas, né? São 3 contas, só uma é obrigatória, que é outros recursos, mas a depender do partido, você pode abrir também a fundo eleitoral e FEFEC, que são os fundos públicos para gastos em eleição. Qual foi, a Sim. pergunta dele foi qual tipo de conta, como abrir, né? É importante, gente, outra coisa também. Você precisa de declaração do partido. Não, o partido vai entregar um papel, né, um documento oficial para você abrir a conta, não é bem uma declaração. Esse documento sai assim que for deferido o registro de candidatura. É importante o pessoal ter a noção que, doutor, olha só, eu não vou ter gastos na campanha, eu não vou receber valor nenhum, eu não vou abrir a conta. Fez o registro de candidatura, tem que abrir a conta, tá? Foi deferido, tem que abrir a conta. Eu abri a conta, tudo bem, fui lá, fechei, minha conta está zerada. Aí começou zerada e finalizou zerada, não entrou nenhum real, não saiu nada. Tudo bem, mas tem que fazer a prestação de contas. A prestação de contas é obrigatória. É obrigatório a contratação do contador, né? É obrigatória a contratação do advogado. Sem uma desses dois, sua prestação de contas dá como não prestadas, o que é pior do que a desaprovada, né? Porque tem quem preste e às vezes fica faltando algum documento ou fica alguma inconsistência, o TSE, a Justiça Eleitoral não consegue verificar a veracidade daquela informação e ela desaprova. Mas quando é não prestada, a consequência é maior, porque a pessoa não consegue assumir cargos públicos, passar um concurso público, se for assumir um cargo de comissão, um cargo de confiança, ou não consegue retirar o passaporte. Então, gente, assim, tenham responsabilidade, se for gastar, se não for. Há casos, inclusive, que até se o candidato vier a morrer, o partido tem que fazer a prestação de contas dele, né? Tem que apresentar a prestação de contas dele. Campanha não é para amadores mais. Desde 2016 aí, cada vez mais está profissionalizando. Sim. A Paula Lobo nos perguntou, né? Qual tipo de post pode ser impulsionado sem que traga problemas depois? É questão de estratégia, nós falamos no início, da sua narrativa, né? Não fale sobre pedidos de voto, sobre campanha e eleições. Fala a sua história, né? Sua trajetória, né? Toda quinta-feira coloca uma lembrança. Isso aí você pode impulsionar naturalmente. É promoção de imagem. Isso, importante a gente falar sobre isso, até questão de... Tem muita gente utilizando as brechas, né? Então eu não estou falando de mim, não estou falando da minha pré-campanha, não estou pedindo um voto, mas eu vou falar mal de outro candidato. E isso não pode, gente. Nem pode na campanha também. Impulsionamento de assunto, tema negativo, não pode contra outra pessoa. Gera direito de resposta, né? Na legislação tem que o direito de resposta você só pode entrar com direito de resposta após o registro de candidatura. Mas recentemente, acho que tem uma semana, que saiu uma decisão do TSE que permite o direito de resposta na pré-campanha. Porque muita gente está fazendo isso, né? Eu não posso Ótima decisão, eu mesmo não sabia. Eu não posso divulgar minha pré-campanha, eu não posso pedir votos, então o que eu vou fazer? Eu vou impulsionar coisas minhas aleatórias, né? Assim, uma história minha, um projeto meu, meu momento com a minha família, com os amigos, mas ao mesmo tempo eu vou impulsionar um conteúdo negativo contra o meu opositor, contra o meu adversário. Isso também não pode, tá, gente? Ótimo. Tem mais uma aqui sobre quero defender os bombeiros civis. Posso já começar essa narrativa? Como é que a doutora avalia? Pode, assim, depende de que tipo de defesa, né? Você vai se apresentar como
pré-candidata, aí você vai falar que uma das suas bandeiras é a defesa dos bombeiros civis, porque você ou porque você conhece alguém que porque você sabe as necessidades deles, né? E aí o ideal aí, a questão de estratégia, é o quê? Você observar, estudar com eles quais são as necessidades, o que eles precisam, o que eles já têm, o que precisa aprimorar, né? É mais uma questão Isso. estratégica do que jurídico. O jurídico vai analisar o quê? Se você não está extrapolando com a questão da estratégia, né? Assim, o Smart Eleitoral Sim. já tem vários especialistas aí dando esse suporte. É importante também o pessoal observar quando for contratar esses consultores, essa assessoria de marketing, de gestão de campanha, procurar pessoas que têm esse suporte jurídico, né? Essas empresas que têm esse suporte jurídico, porque não adianta você ter um suporte de estratégia incrível e ele está infringindo várias regras eleitorais. Então, é mais questão de... Eu vou deixar você falar essa questão da estratégia aí de bombeiro, mas, assim, não tem proibição, não tem vedação dela levantar uma bandeira, levantar um projeto para uma entidade de classe. E com todos os nossos alunos, Samara, a gente tem atuado assim, né? Pensamos na estratégia, validamos com nossos parceiros jurídicos. Porque Isso. temos que ter segurança. Porque o candidato que foi impugnado lá com orientação da Smart é ruim para a gente também. Exatamente. Então nós sempre trabalhamos. E um exemplo para essa pergunta sobre os bombeiros civis a Samara falou muito bem, identifique as necessidades deles, né, da classe, para você não falar coisa fora e acabar virando chacota do grupo, né? Então, veja quais são as necessidades, como você vai defender e faça posts no Facebook, faça vídeos rápidos, manda via WhatsApp para eles compartilharem e para as pessoas compartilharem. Um exemplo é fazer homenagear essas pessoas, esses bombeiros civis, são pessoas que fazem um trabalho brilhante, muitos voluntários, inclusive. Então, eu sugiro isso, né, como estratégia, como dica aí para você que está com dúvidas sobre isso. E na linha tem uma pergunta do Euclides sobre como faço para prestar conta dos materiais que eu receber, doações de santinhos, adesivos na campanha. Então ele recebeu doação de santinho, adesivo, como que ele declara isso? Isso, na campanha ele pode receber isso do partido, né, ou de outro candidato. Esse tipo de... Como que você faz para declarar? É com seu contador. O que você vai fazer? Toda doação que você receber, seja em recurso, em dinheiro, seja em material ou em serviço, você tem que informar o TSE em até 72 horas. Essa regra já está aí escrita desde 2016. Mas, assim, como estava aquela reforma, aquela mini-reforma eleitoral, ela ainda estava em adaptação em muita coisa, ela não foi levada tão a sério nas últimas prestações de contas. Mas a orientação do TSE é de que esse ano, de fato, eles vão observar se as doações forem informadas em, no máximo, 72 horas. Ou seja, recebeu do partido, recebeu de outro candidato uma doação, que a gente fala... como é que... que a gente fala disponível, aí você vai pegar a nota fiscal ou o recibo que o partido vai te dar, vai entregar ao teu contador, e quem inclui no sistema é o contador. Gente, quem faz prestação de contas é o contador, tá? O candidato ele tem que contratar um contador logo no início da campanha dele, para ele abrir o SPCE dele e começar a prestação de contas. O candidato não vai parar a campanha, você só tem 45 dias de campanha. O candidato não vai parar a campanha, tirar foto de nota fiscal, estimável. O Guilherme falou aqui. Guilherme é o contador oficial aqui do escritório, contador do Instituto. Ótimo. Também, especialista em contabilidade eleitoral. Então, a gente chama de recursos de valor estimado, né? E aí, o que acontece? O candidato recebeu esse recurso, recebeu uma doação, ele tem que escanear aquele recurso, a nota fiscal, ou o extrato que ele recebeu para comprovar que ele recebeu aquele valor, ou o recibo que o partido deu, e tem que enviar para o contador. Né? E aí a gente, em campanhas grandes, tem o administrador financeiro que faz isso, porque já pensou, o candidato recebe dia sim, dia não, faz os gastos e tem que parar, escanear, abrir o sistema, incluir, né? Sendo que isso é um trabalho do contador. De toda forma, ele vai precisar que um contador assine a prestação de contas ao final e um advogado também, né? E, na verdade, existe duas prestações de contas, que é a parcial e a final. A parcial entre o dia 9 e 13 de setembro, até então, né? Se a campanha continuar no dia 4, e a final é até o dia 6 de novembro. Ótimo. Isso, vi muitos problemas em 2018 de pessoas, não preciso fazer declaração
parcial, vou deixar para fazer tudo final. Chega no final, é uma bagunça e o juiz deu multa para quem não fez as parciais. Tem lá a regra, Isso. tá claro, vamos seguir. O Ale Santos pergunta: o pré-candidato pode expor sua plataforma política, esclarecendo ao eleitor, caso seja convidado por estação de rádio, TV, para participarem de debates e entrevistas durante esse período? Ele deve estar dizendo se ele pode falar das redes sociais, se ele pode expor propostas em entrevistas. Geralmente quando essas empresas, né, chamam, inclusive tem um prazo agora até 4 de julho para isso, quando essas empresas chamam para esse tipo de entrevista, primeiro que a empresa, né, a plataforma ali, a rádio ou a TV, quando chama, ela tem que dar uma igualdade mínima aos candidatos, né, ela não pode chamar só um candidato ou só candidatos de um partido, ela tem que chamar ali para dar aquela equilibrada no pleito. E os candidatos, eles podem sim, eles podem falar das propostas, podem falar dos seus ideais. E agora a divulgação, ela é permitida, só que tudo, gente, tem um limite, né? Tudo, você tem que verificar o seguinte, como que eu vou apresentar essa questão, né? Todo mundo que foi ali, a rádio, a televisão, ela está dando essa oportunidade para apresentar, porque assim, não adianta a rádio dar oportunidade para mim, eu falo e eu não apresentei minhas redes sociais. Aí ela dá oportunidade para você, você fala e apresenta suas redes sociais. Então aí gera um desequilíbrio. Se todo mundo estiver apresentando, eu não vejo problema. Sim, ótimo. Até porque fala, né, que o candidato pode participar de entrevistas, de programas, a legislação permite isso, não tem vedação nenhuma quanto a isso. Sim. Robinho da Costa, vereador ou prefeito, já no mandato, que vai concorrer novamente, pode doar parte do salário descontado em folha para combate à pandemia? Isso está acontecendo bastante, é complicado da gente comentar, sabe? Sim. Os vereadores, já tinha vereador que desde o início do mandato eles faziam isso, né? Eu conheço, aí em Minas, pessoalmente, conheço vários que antes de pandemia eles já faziam isso, né? Eles destinavam uma parte do recurso para a pandemia. Eu acho perigoso, gente. Não tem, assim, na legislação algo específico referente a isso. Eu não indicaria. E essa questão a gente vai aguardar, porque é uma questão atípica. A gente nunca teve uma pandemia no Brasil. Na legislação eleitoral não tem nada que diga, olha, em caso de pandemia, isso pode, isso não pode. Não tem. Então a gente está agindo com o que tem. Então, sim, qualquer coisa que foge disso, não arrisque, certo? Não arrisque. E pode fazer silenciosamente, né, doutor? Em alguns estados, eu vi Ministério Fazer Público... silenciosamente, só para ninguém interpretar mal, é você doar seu salário, não precisa pôr nas redes sociais, não precisa fazer propaganda, né? Faz sua ação social. Porque, assim, a legislação fala que é proibido, é vedado o benefício gratuito para terceiros, né? Por pré-candidato. Então, eu entendo que você dar seu salário é uma forma de você estar beneficiando terceiros, é uma forma de compra de voto, sim, certo? Então, teve estados em que o Ministério Público entendeu, seguiu esse entendimento de que, de fato, é uma ação vedada, e tem outros que analisam como permitido, né? Mas aí é aquela questão, esse vereador tem histórico desse tipo de ação? Tem. Então, é uma questão que ele já costumava fazer, ele não está visando a questão eleitoral, ele está visando, de fato, o bem social. Agora, ele só fez isso em ano eleitoral? Sim. Aí o Ministério Público vai observar se houve vantagem devida, se ele foi beneficiado e beneficiou terceiros referente a essa ação dele. Ótimo, ótimo esclarecimento. E a pergunta do Sérgio Freitas: posso contratar pessoas na pré-campanha? Legal essa pergunta. Gente, a gente falou sobre gastos de pré-campanha, já é a terceira vez que a gente vem falar disso agora. E cuidado, por quê? Pré-campanha é gastos pessoais. Existem os gastos necessários. Esses gastos necessários, se for assim, uma pessoa, um assessor jurídico, um assessor de consultoria para marketing, para gestão, né? Ah, minha campanha é grande, eu moro num município grande, ou a minha campanha é para cargo majoritário, eu preciso de um motorista, eu preciso de um segurança, porque, de fato, o município que eu moro há uma periculosidade. Tudo bem, esse tipo de contratação é permitida.
né? O que a gente fala é, como na pré-campanha os gastos têm que ser mínimos, né? Tem que ser razoáveis, você tem que observar se está sendo razoável. Segundo ponto, você tem que observar se o teu recurso próprio suporta aqueles gastos. Terceiro, se você tiver uma boa convivência com o teu partido, é melhor que o partido suporte esses gastos. A forma mais segura é que o partido suporte esses gastos. Se não tiver condição, aí você observa essas duas questões, que é se está sendo razoável o valor e se você suporta esses gastos, tá bom? Agora, Ótimo. Contratação de cabo eleitoral é óbvio que não pode, né? Assim, cabo eleitoral Sim. serve para trabalhar em campanha, para pedir voto, não é para organização externa nem administrativa. Então, eu entendo que se for contratado como cabo eleitoral, vai dar problema. E aqui o coletivo fez uma pergunta que já respondemos. Candidatos que usam projeto social para distribuição de bens e serviços caracteriza abuso? Na pré-campanha e Com campanha? certeza. Sim. A gente teve essa semana Pode falar. um deputado estadual aqui no Rio que foi condenado aí por abuso de poder econômico. Obviamente ele vai recorrer, ou já recorreu, e justamente por essa questão de entrega de cestas básicas em pré-campanha, tá? Então, assim, gente, mas a gente está num ano de pandemia. Se a legislação veda, se a legislação não observou nenhuma forma de exceção em estado de calamidade pública ou em estado de força maior, então, se não tem essa exceção escrita, não existe essa exceção, segue a regra. Então, não Sim. pode. E aqui nós temos a pergunta da Moni sobre: você acredita que o período eleitoral será menor por conta da pandemia? Qual a opinião aí da doutora que tem acompanhado os noticiários? Depois vou expor um pouco minha opinião também. Essa questão, assim, como a gente fala, é um ano atípico, é um ano novo, a gente não tem ideia do que vai acontecer. Se for adiado a eleição, eu creio que diminuir os dias de campanha é mexer em muita regra, sabe? Assim, eles estão tentando não adiar porque é muita regra para mexer, são regras previstas em lei, um perigo para a democracia muito grande. Tanto que o presidente do TSE, junto com o Congresso, já vem alinhando no seguinte: se houver adiamento da eleição, a posse continua dia 1º de janeiro, ou seja, não vai ter extensão de mandato. Então isso já garante, já segura a democracia, né? Não dá uma diferença de mandato para ninguém. Isso já é uma positividade se houver esse adiamento. Agora, como a gente já falou, se houver adiamento, vai trocar os prazos? Eu tenho que me descompatibilizar agora de 4 de junho. Eu acho que eu não vou me descompatibilizar porque eu acho que vai adiar. Não faça isso. Ou 4 de julho, tanto faz. Os prazos em lei continuam os mesmos. Eu acredito que diminuir o tempo de campanha assim, eu acho que não. A gente não sabe, como eu falei, vai para a votação. Talvez o tempo do primeiro turno para o segundo turno pode ser, que são 20 dias, né? Do primeiro turno para o segundo turno. Aí, eu acho que eles podem mexer nesse período aí. Antes disso, aqueles 45 dias, eu acho um pouco arriscado. Qual é a sua opinião a respeito disso? Então, pelas discussões que eu estou vendo, há propostas no Congresso, já o Rodrigo Maia, né, já falou, o Davi Alcolumbre, que vão formar um grupo de trabalho para estudar, mas eles não querem adiar mandato, porque ia mais normas, mais ações para alterar. Então, eles querem passar para dezembro. Eu acredito que não passa de dezembro essa eleição, né? Sim. Tudo depende do cenário brasileiro, com essa pandemia em junho, julho e agosto, para eles alterarem essas datas, mas eu vejo que já nos próximos dias, acredito que em junho nós já vamos ter uma visão mais firme aí do que será essas eleições. E já vamos completar quase 1 hora de live, a gente começa falando aqui, falando ali, e o Instagram corta, né? Doutora Samara, eu quero escutar um pouco, assim, resumidamente, como que é o seu trabalho, e vou falar um pouco da Smart Eleitoral também, para quem está nos ouvindo, lembrando que tem uma novidade aí na próxima semana sobre o Clube Smart. São muitas dúvidas que o pessoal está mandando aqui. Vamos marcar mais lives. Infelizmente não é possível responder tudo que o Instagram corta após um ano. Após 1 hora de live. Tá? Quem tiver mais dúvidas, acessa lá smarteleitoral.com. Tem um espaço para você cadastrar seu e-mail e a gente entra em contato com vocês. Doutora Samara, como que é o trabalho aí do escritório,
da advocacia eleitoral? Então, gente, o que acontece? Assim, o advogado eleitoral, a advocacia eleitoral, ela já é uma advocacia muito dinâmica, né? A gente não para de estudar. O trabalho em ano eleitoral é o seguinte: a gente trabalha muito com os partidos no começo, né? Verificando a questão de filiação partidária dos candidatos, verificando a questão de domicílio eleitoral, há algumas ações necessárias referente a isso, esse ano mais do que nunca, né? Devido ao fechamento da estrutura física dos TREs. Certidões, mas o trabalho principal em ano eleitoral da gente é referente à prestação de contas eleitoral e também pedidos de direitos de defesa, pedido de resposta, defesas em propaganda extemporânea, propaganda irregular. Eu queria até deixar uma dica aqui para o pessoal. O TSE tem um aplicativo chamado Pardal. Esse aplicativo deve ficar disponível logo aí para baixar atualizado em julho, e através desse aplicativo qualquer pessoa de qualquer lugar consegue fazer denúncias sobre irregularidades de candidatos na campanha eleitoral, e a gente trabalha em cima disso, evita que os nossos clientes não incorram em erros, né? Não descumpram as normas eleitorais, que eles consigam fazer uma campanha limpa, justa, consigam entrar, né? Porque às vezes o candidato ele tem boa intenção, ele quer fazer certo, mas ainda assim erra, por desconhecimento da norma. Então o nosso papel é Sim. esse, é cuidar de que os nossos candidatos, os nossos clientes não errem e não prejudiquem o trabalho de toda uma equipe, porque a gente vê o candidato, mas a quantidade de pessoas que trabalham atrás dele é grande, e às vezes ele não poder assumir, ou ele assumir e cair rápido, devido a um erro de desconhecimento, não foi nem um erro por querer, né, de má fé. Isso é muito triste, então a gente toma esse tipo de cuidado. E, obviamente, a gente também, com os opositores dos nossos clientes, a gente fiscaliza e faz denúncia e processa. Esse, basicamente, é o nosso trabalho. E o de vocês Não, é ótimo. incrível. Sim, nós estamos atuando, nós estamos lançando hoje, vamos divulgar. Mais uma vez, o pessoal está mandando muitas dúvidas, a gente quer responder, mas infelizmente o Instagram limita aí em 1 hora a nossa live, já está acabando. Mas nossos canais, né, tanto o meu como da doutora Samara, estão abertos aí para receber mensagens de vocês. Eu vou deixar o meu direct aberto, tá, gente? Vocês podem mandar as perguntas, eu vou responder todo mundo com calma, eu não deixo de responder ninguém. E também vou deixar disponível aí, eu tenho um manual em forma de e-book, eu tenho a forma impressa dele, mas eu também tenho em forma de e-book, é o manual do candidato, tem todas as regras, desde o início até o final da campanha, o que ele pode, o que ele não pode, o que ele deve. E aí, quem quiser, é só entrar no direct aí comigo. E eu vou também disponibilizar para o Smart Eleitoral, já acho que eu já enviei para vocês, mas eu posso enviar novamente, para vocês disponibilizarem aí como um brinde para os clientes de Com vocês. certeza. E nós estamos lançando o Clube Smart, doutora Samara. Nós vamos lançar um clube de assinaturas, pessoas podem pagar por mês apenas R$ 30, ou seja, R$ 1 por dia, e vão ter acesso a todos os conteúdos semelhantes a esse. A nossa live vai estar lá, todos os outros conteúdos da Smart, em parceria com você que tem um escritório de advocacia, que sabe sobre prestação de contas, sabe sobre legislação eleitoral. Vai ter diversos conteúdos. Temos também um curso sobre formação em gestão e operação de campanhas eleitoral, ou seja, quem quer fazer uma pré-campanha, uma campanha profissional, é só acessar smarteleitoral.com. É um curso super completo. E para quem está assistindo essa live aqui, conceda o cupom de desconto que chama Cliente Especial. Tem 20% de desconto. Doutora Samara, pode anunciar aí para a sua rede de clientes, para a sua rede do seu escritório. Para quem está nos contemplando, tem 20% de desconto no nosso curso da Smart. E o Clube Smart é um clube de assinatura. Nós não vamos falar só de campanha, só de eleições, vamos falar também de contexto político, entrevistas com especialistas, vão ser conteúdos diários, bem completos, sobre tudo o que acontece no cenário político brasileiro e que influencia nas eleições municipais. E aí, para a gente encerrar, você tem 20 segundos para deixar uma mensagem final. Gente, na verdade eu queria agradecer aí a presença de todos, tem muitos amigos aí, tem alguns dirigentes partidários aqui também, dos partidos que eu presto assessoria, e em colocar à disposição, agradecer também
as informações que você trouxe aí para o pessoal estava bem animado referente a essa questão, um pouquinho de dica, né, de gestão, de marketing eleitoral. 4, E 3, 2.